Aventuras na Eaja, o relógio. Segunda, dia 5 de novembro de 2012, e Pedro decide falar com a psicóloga para voltar para o alojamento, a qual tinha saído quando sua família mudou-se de Natal para a vila próxima do colégio, e agora quer voltar, já que está morando num bairro afastado do centro de Macaíba. A psicóloga autoriza sua volta para o alojamento e ele fica muito feliz. Maria. Ela autorizou sua volta para o alojamento. Pedro. Sim, vou mudar hoje mesmo. Paulo. Eu sabia que você ia voltar para o alojamento 1, quarto 3. Vamos fazer uma festinha com a sua volta. Pedro. Já imagino que festinha é essa que vocês vão organizar. Paulo. Ei, Paulo, sem malícia. Maria. Pedro, você achou a prova e a redação do Enem difícil? Pedro. Muito difícil, além de ser um pouco tempo para muitas questões. Antônio. Devia começar logo pela manhã, ter intervalo para o almoço e voltar à tarde. Pedro. É verdade, eu queria tirar uma boa pontuação. No ano passado, no Enem 2011, eu só tirei 415 pontos. Após a aula de Joana, da disciplina de apicultura, Pedro vai para casa buscar seus objetos pessoais para mudar para o alojamento. Márcia. A psicóloga deixou você voltar para o alojamento? Pedro. Deixou sim. Mãe, eu visitei o túmulo do tio Ben no feriado do dia de finados. Senti bastante saudades dele. Márcia. Meu irmão era muito querido por todos. Eu também sinto bastante saudades dele. Você sabia que foi na Avenida Jundiaí que meu irmão morreu? A mesma onde está localizado a Eaja? Pedro. É sério? Como foi que aconteceu? Márcia. Ele trabalhava no município de Vera Cruz, numa empresa de pescado. Mas, num dia em que ele voltava de mais uma entrega em Natal, o caminhão virou na Avenida Jundiaí. O meu irmão morreu. O outro motorista do outro carro não prestou socorro. Dia 13 de novembro de 2001 foi o ano que ele morreu. Esse mês vai fazer 11 anos que tudo aquilo aconteceu. Pedro, tem algum objeto dele? Eu queria alguma coisa para guardar de recordação. Márcia, tem esse relógio, ele comprou, mas só usou uma vez, no dia do seu próprio acidente. Está um pouco arranhado. Pedro, obrigado. Eu vou usar este relógio para sempre se lembrar do meu tio Ben. Pedro se despede de seus pais e vem para o colégio e é bem recebido quando entra no quarto 3, alojamento 1, por seus amigos que organizam a festa de boas-vindas. Pedro, galera, valeu pela festinha, mas agora eu vou dormir. Estou muito cansado. Paulo. E esse relógio, posso olhar? Um pouco. Nossa, muito bonito. Pedro. Pode olhar. Ele era do meu tio e estou usando como uma maneira para lembrar sempre dele. Inspetor Ranier. Ei, pessoal, 11 horas, horário de silêncio. Vamos dormir. Apague a luz, por favor. Aventuras na Eaja, de volta para o futuro. Pedro e Paulo, ao acordarem, descobrem que não está no mesmo lugar de antes, pois no quarto está tudo diferente. Seus armários tinham sumido com todas as suas roupas e tinha vários estranhos no quarto, pessoas que ele nunca tinha visto na Eaja. Perceberam que tinha algo de estranho. Denilson. O que vocês estão fazendo aqui nesse quarto? Pedro. Esse é nosso quarto. Eu é que pergunto, o que vocês todos estão fazendo aqui? Denilson. Ei, Jonas, vá chamar o inspetor para tirar esses caras que invadiram o nosso quarto. Pedro. Que história é essa? Tão loucos, não vamos sair do nosso quarto. O inspetor chega e expulsa Pedro e Paulo do quarto. E eles ficam sem entender nada. O pior é que quando eles saem do quarto, acha tudo diferente e estranho. A televisão de LCD de 32
teria sumido e no lugar estava uma televisão de 14 antiga. E estava passando uma reportagem sobre o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos. Repórter. Dia 11 de novembro de 2001 vai fazer 3 meses do maior atentado terrorista da história, quando 2 aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas. Várias pessoas ficaram feridas e mortas. Pedro. Eu não acredito, nós voltamos no tempo. Estamos no ano de 2001. Paulo. Você está falando que nós fomos dormir ontem em 2012 e hoje nós voltamos para o ano de 2001? Isso é impossível. Pedro. Vamos dar uma volta por aí pelo colégio. Vamos saber como era o colégio em 2001. Paulo. E agora, como vamos voltar para o nosso tempo? Lulão. O que vocês estão fazendo aqui? Nunca vi vocês por aqui no colégio. Vocês são de que curso? Pedro. Nós somos calouros, somos da turma de agropecuária. Lulão. Tá certo, pode ir. Paulo. Pedro, por que você mentiu? Nós não somos calouros. Pedro. Eu tive que mentir, senão ele expulsava nós do colégio. Nossa, a quadra de esporte do colégio antes da reforma era bem pequena. Pedro e Paulo andam pelo colégio todo comparando como o colégio era em 2012 e como ele está em 2001. E as diferenças é enorme. A escola do ensino médio não tinha passado por nenhuma reforma. Não tinha biblioteca ainda e também não tinha internet sem fio e os computadores que existiam no colégio eram todos antigos. O celular ainda era um objeto que não era acessível para todos. E não tinha segurança, nem ônibus. Era totalmente diferente de hoje. Pedro, como você vai passar sem internet e você que é viciado? Paulo, eu estou mais preocupado como vamos voltar para a EAGE em 2012. Mas eu estou com uma dúvida. O que nos trouxe para o ano de 2001? Pedro, eu não sei. Espere. Eu acho que eu já sei o que foi. O relógio do meu tio Ben. Falar nele, onde será que está ele? Temos que encontrar o relógio. Ele é o nosso caminho de volta para 2012. Paulo, eu não acredito nisso, como um relógio trouxe nós dois do ano de 2012 para o de 2001. Pedro, eu estou me lembrando. Minha mãe falou que foi no dia 13 de novembro de 2001 que meu tio morreu. E hoje é 6 de novembro de 2001. Podemos salvar meu tio do acidente de carro a qual ele faleceu e pegar o relógio para voltar para nosso ano. Paulo, então você está falando que vamos passar todos esses dias de 6 a 13 aqui na EAJA sem internet e sem nossos amigos com pessoas estranhas? Aventuras na EAJA, dificuldades no passado. Pedro e Paulo continuam no passado, passando por várias dificuldades. A alimentação eles fazem no refeitório, mas no caso do dormitório, como eles foram expulsos, eles dormem na quadra de esporte, num frio muito forte da noite. Mas o inspetor encontra eles dormindo lá e leva para sua casa. No dia 8 de novembro de 2001, no passado, eles são barrados quando vão tomar café no refeitório e são expulsos do colégio por Lulão, pois não fazia parte de nenhum curso naquele ano. Eles foram para a entrada do colégio e pediram carona para Vera Cruz, para encontrar o tio de Pedro que trabalhava numa empresa de pescado. Eles chegam à cidade de Vera Cruz e começam a fazer perguntas para as pessoas para encontrar tal empresa e conseguem encontrar. Pedro, encontramos o meu tio. Temos que avisar para ele sobre o acidente que vai acontecer dia 13 de novembro de 2001. Pedro, vamos logo, eu não aguento ficar mais um ano de 2001, quando voltar para o ano de 2012. Pedro, fala nisso, hoje é 8 de novembro de 2012, dia do Louvorzão 2012 na EAJA. A Maria me chamou, é uma pena que eu não vou poder ir. Estou no ano de 2001, 11 anos no passado. Temos que salvar o meu tio e voltar logo para o ano de 2012.
Pedro e Paulo vão falar com o tio Thompson, mas ele não acredita em nada do que eles falam e sai em direção ao caminhão. Ben Thompson: olha, meu sobrinho está em casa e ele é muito mais novo do que você. E como você sabe que vai acontecer um acidente comigo no dia 13 de novembro de 2001? Você é um profeta por acaso? Pedro: não é que nós vimos do ano de 2012. Eu já sei tudo o que vai acontecer com você. Ben Thompson: olha, eu estou muito ocupado, não posso ouvir suas histórias esfarrapadas. Paulo: olha aí, Pedro, nós vimos salvar o seu tio e olha como ele agradece. Pedro e Paulo começam a trabalhar em Lava Jato para conseguir dinheiro, pois eles só estavam com a roupa do corpo, sem nenhuma grana. O dono do Lava Jato arruma um quartinho dos fundos do prédio para os dois. Paulo: e agora como vamos salvar o seu tio? E você reparou no seu tio, ele não estava usando um relógio, a nossa chave para voltar para o ano de 2012. Pedro: minha mãe falou que ele só usou o relógio uma vez. Eu acho que ele ainda vai comprar o relógio. Temos que ficar atentos e agir quando for necessário e impedir que aconteça o acidente com meu tio, no dia 13 de novembro de 2001. Aventuras na Iage, Avenida Jundiaí. Chega o dia 13 de novembro de 2012 e Pedro e Paulo continuam no passado, passando por várias dificuldades. No dia 13 de novembro do ano de 2001, mesmo dia que aconteceu o acidente na Avenida Jundiaí com o tio de Pedro, e eles têm a missão impossível de salvar ele do acidente. O problema é que Ben não acredita em nada do que eles falam. Pedro: e agora como vamos salvar ele do terrível acidente que ele espera hoje? Paulo: esse seu tio também é muito bravo, o que custava acreditar em nós. Depois de tudo que passamos, sem internet, sem os nossos amigos, sem nossa família, além de estar no ano de 2001. Muito chato esse ano. Pedro: Paulo, o meu tio Ben, estava com um relógio, nosso caminho de volta para 2012. Paulo: tomara, eu não aguento ficar mais nesse ano e nem trabalhar nesse lava-jato que paga uma miséria. Você já pensou que podemos encontrar nós mesmos, eu e você, 11 anos mais novos? Pedro: eu já pensei nisso, como será que seria nosso encontro? Mas agora temos que prestar atenção quando meu tio for sair. Paulo: qual é o seu plano para salvar seu tio? Pedro: eu peguei o número da empresa de pescado onde ele trabalha. Agora temos que ligar para ele e sem passar pelo o patrão dele e desmarcar a entrega que ele vai fazer hoje em Natal. Paulo: e como vamos fazer essa ligação sem celular? Pedro: esqueceu como era o jeito era feito as ligações antes de orelhão, mas temos que comprar um cartão telefônico. Pedro e seu amigo Paulo compram o cartão telefônico da Telemar e liga para seu tio Ben, mas o plano deles não dá certo, pois ele reconhece a voz de Pedro e desliga o telefone. Pedro tem outro plano, mas dessa vez é mais arriscado. Eles vão entrar no caminhão antes de Ben fazer a entrega. E eles conseguem entrar. Pedro: conseguimos entrar no caminhão, que bom. Paulo: vixe, Nossa Senhora, eu acho que eu era doido quando eu aceitei essa sua ideia maluca. Daqui a algum tempo vai acontecer um acidente com esse caminhão. E em vez de salvar o seu tio, vamos todos morrer. Pedro: calma, não vai morrer ninguém dessa vez. No caminho para Natal, Pedro resolve chamar a atenção de Ben para ganhar tempo e para que ele parasse o caminhão para dar início ao seu novo plano. Ben: eu não acredito, não. Você de novo? Por que vocês se esconderam dentro do meu caminhão? Pedro: desculpe pela insistência, nós só queremos lhe salvar de um acidente que vai acontecer hoje, dia 13 de novembro de 2001. Bem, de novo com essa história de profeta, de
de profeta, de médium, eu sei lá o que for. É melhor vocês deixarem isso, eu vou chamar a polícia. Mas eu vou levar vocês de volta para o Lava Jato. Ah, não, dá tempo, mas vamos comigo. Fazer a entrega em Natal. Na vinda eu deixo vocês lá no Lava Jato. Paulo, não, senhor, nós ficamos aqui mesmo. Pedro, que é isso? É só brincadeira do meu amigo, nós vamos. Paulo, o que você tem na cabeça? Quer nos matar? Pedro e Paulo vão com o Ben para a entrega dos pescados em Natal. E na volta, quando chega no posto de gasolina em Macaíba, Ben para colocar gasolina e Pedro começa a segunda parte do seu plano. Ele coloca uma tábua com pregos bem embaixo dos pneus e quando o caminhão ia saindo rumo à Avenida Jundiaí, o pneu estoura, mas por azar deles tem um pneu reserva. Paulo, não tem jeito não, Pedro. Hoje é mesmo o dia em que seu tio vai morrer. Nada deu certo. Pedro, não, esse acidente não vai acontecer. Eu não me chamo Pedro. Tio Ben, por favor, não siga adiante. Eu não quero que você morra. Agora, queria só passar mais alguns anos ao seu lado. Por favor, pare esse caminhão, não viaje agora. Bem, nossa, você está até chorando, que eu estou com medo mesmo desse acidente. Está certo, eu viajo daqui a 2 horas, vamos fazer um lanche antes de voltarmos para Veracruz. Os três vão lanchar e Pedro fica aliviado, pois tinha salvo o tio por enquanto. Pedro conta toda a sua história e dessa vez bem acredita no que eles falam. E depois de 2 horas eles voltam e entram na Avenida Jundiaí. Só que tinha um assaltante fugindo da polícia num carro e começa o tiroteio. Em um dos tiros acerta bem, que perde o controle do caminhão e sai da estrada e bate numa árvore. Pedro e Paulo têm apenas alguns arranhões, mas Ben fica muito ferido por causa do tiro. Bem, Pedro, lembre, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pegue, fique com meu relógio, vocês vão precisar para voltar. Gostei de vocês, pena que passei pouco tempo com vocês. Pedro, tio Ben não morra. Ben morre e Pedro e Paulo ficam inconformados com o que aconteceu. E no outro dia acontece o enterro de Ben e eles dão um jeito de ir. E lá Pedro vê sua mãe, Márcia, seu pai Roberto, sua irmã Luísa e fica de frente com ele mesmo 11 anos no passado, 2001. Paulo, temos que voltar para 2012. Não podemos fazer mais nada. Não podemos mudar o que está escrito. Não podemos mudar o passado. Pedro, vamos voltar, mas só tem um problema. Eu não sei como o relógio funciona. Me deixa ver, o relógio mágico, quero voltar para o ano de 2012. Paulo, não aconteceu nada, e agora? Esse era o único jeito de voltarmos. Eu não acredito que vamos ficar em 2001 para sempre. Pedro e Paulo vão para o quartinho do Lava Jato e ficam desesperados, pois não sabem como o relógio funciona para trazer eles de volta para 2012. Mas como eles estavam bastante cansados, eles dormem. E no outro dia, eles já estão no seu quarto 3 do alojamento masculino 1, no ano de 2012, com internet sem fio, celulares acessíveis e toda a sua família e seus amigos. Aventuras na Iaja, amor e traição. E Pedro fala com Maria pelo Facebook. Maria, onde você estava, Pedro? Não encontrei você em nenhum lugar. E nem foi para comigo para o Louvorzão 2012 no dia 8. Pedro, eu estava na EAJA mais 11 anos atrás, tentando salvar o meu tio de um terrível acidente. Só que não funcionou. Maria, poderia ter me dado uma desculpa melhor do que essa, não acha? Pedro, é sério, num dia fui dormir, no outro em 2012, no outro estava em 2001, com várias mudanças. Pode perguntar para o Paulo. Maria, tá certo. Vou fingir que acredito.
Pedro abriu vagas no Pronatec para o curso de fotógrafo. Você deveria fazer, já que gosta dessa área. Pedro, é verdade, sempre quis ser fotógrafo. Vou me inscrever segunda. E você, como está aproveitando o feriadão prolongado da programação da República? Maria, estou em casa com minha família. Entra outra pessoa online no Facebook, seu amigo José, e começa a falar com Pedro. José, Pedro, preciso falar uma coisa muito séria que eu vi ontem na saída do cinema. Eu vi sua namorada Gabriela beijando outro homem. Pedro, não, não a Gabriela, ela não pode estar me traindo. Eu não admito traição. Eu vou seguir ela e descobrir se é verdade mesmo. Pedro segue sua namorada Gabriela e pega ela no fraga, beijando outro. Pedro então é tudo verdade e você está me traindo, sua Gabriela. Não é nada disso que você está pensando. O Jorge é só meu amigo. Pedro, olha para mim, você morreu, Gabriela. Está tudo terminado. Pedro começa a brigar com Jorge e o dono do restaurante expulsa os dois e a briga continua do lado de fora, pois os policiais chegam e prendem os dois e no outro dia eles são liberados. Márcia, o que foi que aconteceu com você, filho, ontem à noite? Pedro, descobri que Gabriela estava me traindo. Briguei com ele e fui preso. Passei uma noite naquele lugar terrível por causa dela. Márcia, ela não era a mulher certa para você.